Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam conseguindo me ouvir muito bem. Deixa eu só arrumar as coisas aqui. E a gente já vai começar a nossa live. Eu vou esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando e aí a gente já começa a conversar. Eu estou bem animado para essa sequência de eventos, porque vai ser a primeira vez em muitos anos que eu não faço ao vivo. E é bem diferente quando a gente faz ao vivo, principalmente pelo Zoom, porque fica um pouco mais fechado, né? Dá para se comunicar melhor, eu consigo ver o chat depois, dá para tirar algumas dúvidas. Eu acho que fica um pouco mais íntimo, de certa forma. Então eu tô bem interessado para ver como que vai ser essa sequência de eventos. E eu queria aproveitar para perguntar para vocês da onde que vocês são. Porque uma vez eu já fiz live com gente do Brasil, né, que é o mais comum, do Paraguai, da Argentina, da Angola. Eu dei uma palestra em Angola uma vez. E então, às vezes, tem gente de países bem diferentes. Lajeado, Rio Grande do Sul. Vai, Júlia, eu tô acompanhando bem as coisas ali no Rio Grande do Sul, porque meu irmão mora aí. E espero que as coisas melhorem em breve. Mais gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem alguém fora do Brasil aqui? Floripa? Está melhorando aos poucos? Que bom, que bom. Rio, estou morando há 10 meses na Flórida. A Flórida e o Rio não tem muita diferença, né? Dependendo de onde você mora na Flórida. Tem uma amiga minha que brinca que se for para ficar em Miami, ela volta para o Rio, porque para ela é a mesma coisa. Mas são locais meio semelhantes, né? De cultura e temperatura e etc. Bastante gente de São Paulo, Mato Grosso, Lisboa. Aí, ó, temos gente de locais diferentes, legal. Sempre temos algumas pessoas de países diferentes. Isso acaba sendo bem legal. Porque o ISMLE é para todo mundo, né? A mesma regra, independente do país, se é da Argentina, da Portugal, França, qualquer coisa não muda nada. Bastante gente de São Paulo. É muito comum ter gente de São Paulo porque por ser maior mesmo, né? É um pessoal que é bastante interessado no processo do ISMLE. E eu vou aproveitar enquanto o pessoal está entrando para contar uma história para vocês. Eu estava lembrando disso. Em 2018 foi quando eu vim aqui para os Estados Unidos a primeira vez. E aí, cara, eu não sabia nada do processo. Não sabia nada mesmo. Foi por isso, inclusive, que eu fiz meu Instagram, que eu tô aqui hoje, né, para ensinar. Porque na época eu não sabia nada e não tinha ninguém que ensinasse essas coisas. E aí eu lembro que o Program Director perguntou se eu queria fazer o USMLE. E aí eu falei assim, USMLE, o que que é USMLE? Não sei. Aí ele perguntou, não, USMLE, as provas. Daí eu vou falar que vou pensar, né? Não sei do que ele tá falando, mas já perguntei duas vezes o que que ele queria dizer. Ele falou USMLE, USMLE, o que que é USMLE? Não entendi nada. Aí ele, não, as provas, os steps. Aí eu, sim, sim, os steps. Então vou pensar, não decidi ainda. E na verdade eu dei essa enrolada porque eu não sabia o que que eram os steps. Eu não sabia o que que era USMLE, eu nunca tinha ouvido esse termo antes. Então, foi um momento um pouco constrangedor, assim, que ele perguntou se eu ia fazer os steps, eu não sabia nem o que que era. E aí eu lembro também uma vez que eu estava falando de carta de recomendação e eu achei que a pessoa ia me dar uma carta de recomendação física, né? Que a pessoa ia me entregar uma carta, eu ia entregar no dia da entrevista, tipo, anexar no currículo, assim. E vocês vão aprender ao longo desses 3 dias que não é nada a ver, não tem nada disso, é bem diferente. E eu tô curioso também, a gente está agora com 100 participantes. Eu tô bem curioso para ver quantas pessoas a gente vai ter amanhã e quantas pessoas a gente vai ter quarta. Porque eu vou fazer uma afirmação para vocês. Ah, quem participar das 3 imersões, eu tenho certeza que vocês aumentam a chance de revalidar aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque vocês vão aprender muita coisa nesses 3 dias, nesses próximos 3 dias. Hoje é uma aula mais generalizada, uma visão geral para quem está chegando agora. Para quem não sabe nem o que é USMLE, para quem não sabe o que é STEP. Então hoje você aprende isso. Amanhã a gente já vai para a parte bem mais técnica e você aprende como passar no Step 1. O Step 1 é a grande barreira para brasileiros virem aqui para os Estados Unidos. É a primeira prova, é a mais difícil, todo mundo acha mais difícil, é bem complicado. Então, o Step 1 é a grande barreira. Amanhã você aprende tudo que você precisa fazer para passar no Step 1. É uma metodologia que já deu certo há anos. Você pode ver, vai no meu Instagram, clica em feedbacks e você vai ver um monte de gente que já passou no Step 1. Que já passou no Step 1. Uh, Peraí.
Então a gente tem esse histórico. E no terceiro dia é o dia que eu acho bem interessante, porque eu vou falar dos detalhes mais finos do processo. O que que é um personal statement, como ele é feito, o que que é um IRAS, o que que é o seu currículo, como que é a avaliação, como que funciona uma carta de recomendação, as entrevistas. Esse é o detalhe mais fino, o detalhe mais que sinceramente é mais complicado, porque o step one você meio que consegue, você vê a metodologia, você segue, você passa, mas a parte final do processo ela é um pouco mais detalhada, um pouco mais específica. Então isso tem que tomar bastante cuidado. As aulas vão ficar gravadas e vocês conseguem assistir até domingo, meia-noite, eu acho que é domingo meia-noite. Quem está no grupo VIP, quem entrou no grupo VIP, que estava um preço ridículo de barato, aí você consegue assistir ao longo de um ano inteiro. Então, quem está no grupo VIP, uh, eu acho que assim, foi brilhante de ter entrado, porque o negócio foi muito barato, você consegue assistir ao longo do ano. Então a gente está batendo já 8 e 5, né? Aqui são 6 e 5. Vamos começar a falar de como se revalida o diploma aqui nos Estados Unidos. O que que você tem que fazer para atuar como médico aqui nos Estados Unidos? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Uma coisa já para falar para vocês, tá? Eu não consigo ver o chat quando eu estou no modo apresentação. Então, dúvidas eu vou responder depois. Mas deixa eu abrir aqui para vocês. Deu. Estamos aqui, deixa eu reduzir isso aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos falar de como se tornar médico aqui nos Estados Unidos. Esse disclaimer eu sempre coloco, são opiniões puramente minhas e não de nenhum hospital ou etc. Antes de falar de como se tornar médico nos Estados Unidos, eu queria falar um pouquinho do porquê se tornar médico nos Estados Unidos. Muita gente me pergunta isso, né? Por que que eu deveria escolher os Estados Unidos? Qual que é a vantagem? Qual que é a lógica? Por que que eu não vou, sei lá, para Europa, para Portugal, coisa assim. Uma coisa já que eu queria falar para vocês antes de começar essa aula, a gente está tendo alguns problemas e talvez aqui eu acho que o problema que eu vou falar fecha perfeitamente com esse slide, porque dos Estados Unidos. A gente está tendo problema com gente tentando dar golpe no Brasil, se passando pela nossa equipe. Então é muito importante vocês estarem nos grupos oficiais e falarem com a equipe oficial. Fala comigo no Instagram se precisar. Vai no meu Instagram e clica no chat do WhatsApp, se você tiver alguma dúvida depois, porque daí é a equipe oficial. E se alguém aparecer te oferecendo alguma coisa mirabolante com um número aleatório, não acredite, tem um site que é GoDaddy, eu acho, uma coisa assim, que o pessoal fez um site falso nosso e estão tentando passar golpes. E aí eu acho que aqui já começa um dos motivos pelo qual eu acho que é interessante você saber como sair do Brasil, porque as coisas estão cada vez mais complicadas. Mas vamos falar um pouquinho então dessa parte mais técnica. Como é a situação da medicina hoje no Brasil? Eu não sei se a maioria aqui é médico ou estudante de medicina, mas o pessoal que é médico, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. A situação da medicina no Brasil é um carro indo ladeira abaixo, pegando fogo. As coisas estão piorando muito rápido e é quase exponencial, assim. Você começa a ver os dados e cada ano que você vê os dados, aumentou o número de faculdade, aumentou o número de faculdade. Então, às vezes tem uma faculdade que tinha 50 vagas, agora tem 200 vagas. A minha faculdade tinha, eu acho, 80 vagas, passaram para 200. E aqui você pode ver os números, né? 305, depois 350 e no último ano 389. Então, eles continuam abrindo sem parar. Então, você vê 2019, 2020 e 2023. De 19 para 23 foram 80 faculdades abertas. Isso sem nem contar o número de vagas que aumentou. Então, a situação vai ficar cada vez mais complicada. E aqui a gente tem exatamente sobre isso, o número de vagas. Só que já é desatualizado, é de 2022. Se você ver dados de 2024, já aumentou. Então, está aumentando todo ano. E quando a gente faz isso com a medicina, você vai ter um delay, né? Você vai ter um lag. Então, você pode abrir 100 faculdades de medicina agora, só daqui a 6 anos que vai começar a sentir isso. E vai demorar um tempo, porque o pessoal vai se formar e depois vai indo aos poucos. E aí isso vai aumentando o número de médicos num nível que não precisa ou que não tem demanda suficiente para conter. E eu tenho recebido muito relato de gente que está recém-formada, que não está conseguindo encontrar plantão ou que tá um desespero nos grupos de plantão e o pessoal está sempre indo atrás e tudo mais. E eu acho que isso acaba gerando um nível menor da medicina também, o que é muito ruim para às vezes você é médico, mas você vira paciente quando está mal, vai no hospital e etc.
e o nível da medicina tem caído cada vez mais no Brasil. E é claro que os salários, a tendência é caírem também. Se tem cada vez mais médico formado e vai aumentando a oferta, o salário vai começar a cair também. E aqui você pode ver que o presidente Lula autorizou a abertura de mais 10 mil novos cursos e novas vagas. Então, a tendência é que isso só piore e que vai ter cada vez mais. Dito isso, eu acho que é bem claro, assim, para quem está no Brasil, para quem é médico no Brasil, principalmente, que a situação da medicina no Brasil está meio ruim. Para quem é estudante, às vezes não sabe muito, mas está na hora de vocês saberem também, tem que encarar as coisas como elas são e estar preparado para ter um plano B, se necessário. Então, por que Estados Unidos? Para começar, o salário da residência. A residência aqui, você ganha mais ou menos 60 mil dólares por ano. Você vive tranquilo com 60 mil dólares por ano. Você vai viver apertado se você tiver uma esposa e 2 filhos e a esposa não trabalhar. Daí você vive meio apertado dependendo da cidade mesmo, mas você ainda consegue viver. No Brasil, você ganha 4 mil reais na residência. Você não consegue viver com 4 mil reais na residência, você tem que fazer plantões por fora para se sustentar, porque na maioria dos... Se for alguma cidade grande, você mal paga o aluguel, é bem mais complicado. E depois de formado, como que as coisas ficam aqui nos Estados Unidos? Esse é o país que mais paga médicos no mundo. Eu quero deixar isso bem claro. O mundo todo, todos os países que existem, aqui é onde você vai ter o melhor salário do mundo. Tem algumas estatísticas que botam Luxemburgo em primeiro, mas é irrelevante, tem 100 pessoas em Luxemburgo. Tem mais, né? Eu tô brincando. Mas não foge muito disso. E aqui é o país que mais paga em uma margem bem grande. Você vê que a média é 316 mil dólares por ano e a Alemanha em segundo lugar com 180. E aí o Brasil vem lá embaixo com 47 mil dólares por ano. Então, isso é uma diferença muito grande e muito gritante. Então, eu brinco que aqui, se você é médico, trabalhar nos Estados Unidos é meio que jogar no Barcelona, no Real Madrid, se você for jogador de futebol, porque é o local que mais paga médico no mundo. Aqui é por uma divisão por especialidade. Cirurgia plástica ganha muito bem, ortopedia. Neurocirurgia ganha melhor ainda, mas não está no gráfico porque eles têm um certo acordo entre eles que eles não divulgam o salário. Não sei como é que chegaram nisso, mas é o que acontece. E aí você tem especialidades mais comuns para imigrantes, que seriam internal medicine, neurologia, a própria psiquiatria que eu faço. E você vai ganhar 250, 300 mil dólares por ano, o que dá um salário muito bom, bem mais alto que a maioria da população. A média, a mediana de net worth é quanto a pessoa tem, né? O patrimônio. Essa é a tradução, patrimônio. A média de patrimônio em países é 1 milhão e 700 mil dólares aqui. Você vê no Brasil é 95 mil dólares. E eu acho esse slide, ele é muito interessante porque pelo seguinte motivo, porque quando eu falo que médico aqui ganha melhor, um monte de gente fala assim, mas aí você gasta em dólar, então você não consegue guardar tanto, ou é mais caro, ou você não vai conseguir economizar, ou alguma coisa assim. E na verdade esse slide mostra que é o contrário, né? Você consegue economizar e investir bem mais. Você vê que o médico americano tem um patrimônio em geral 17 vezes maior do que o brasileiro. É uma diferença muito significativa, e isso vai gerar uma diferença na sua qualidade de vida. Aqui você pode ver que mais ou menos 22% das pessoas, dos médicos aqui, se aposentam com mais de 5 milhões de dólares, ou 20%, alguma coisa nessa faixa. 5 milhões de dólares é muito, muito, muito dinheiro. Você faz o que quiser na aposentadoria com 5 milhões de dólares. Você pode viver viajando em navio, cruzeiro a vida toda. Você pode se aposentar, sei lá, ficar esquiando. Você pode fazer o que você quiser. A maioria vai ter de 1 a 5, e o percentual vai ter menos que 1 milhão. E normalmente essas são as pessoas que são muito ruins com dinheiro, que, sei lá, tiveram 8 filhos em casamentos diferentes. E aí, realmente, a pessoa não consegue ter um patrimônio. Aqui são alguns salários de ofertas de emprego, de cardiologia, de cirurgia, de pneumologia. Então, 350, 500 mil dólares no ano nessas especialidades. E aí volta aquela questão, esse argumento que eu ouço bastante, que é assim, você ganha em dólar, mas você gasta em dólar, então fica igual, você vai viver igual. Cara, vê isso aqui. Isso aqui eu olhei esse carro, eu achei que era um Clio, eu sou da época do Clio, né? Quando eu saí do Brasil, eles lançaram o Kwid e depois de alguns poucos anos eu saí. Um Renault Kwid no Brasil é 72 mil reais. Isso é uma coisa completamente absurda. Eu não sei nem descrever o quanto absurdo isso é.
o que que você compra? Se a gente pensar em um para um, porque muita gente me fala isso, muita gente fala, Leonardo, não dá para converter. Tu fica falando que está convertendo e tu está falando mentira porque não dá para converter. Então, vamos ver isso no um para um. Quanto custa um Corvette? Vamos fazer essa comparação. Um Corvette custa $70.000 aqui nos Estados Unidos. Se você fizer um para um, como muita gente fala que eu deveria fazer, o Kwid sai R$ 70.000 e o Corvette sai $70.000. Você pode comprar um Porsche desse aqui, conversível, $70.000 também, um Audi A7, sei lá, você pode comprar um monte de carro por $70.000. Aqui é uma brincadeira, só a diferença do interior de um Kwid, esse aqui é do Corvette. E aí, em relação a casas, muita gente me fala isso também. Fala, Leonardo, beleza. Carro é mais barato, iPhone é mais barato, eu sei disso, mas casa aí é muito caro. Você não vai viver melhor nos Estados Unidos porque casa é igual, casa é mais caro. Então vamos pensar num para um de novo, se as coisas ficam iguais, se as coisas se comparam. Isso aqui é uma casa de Criciúma. Essa casa é boa, não tem nada de errado com essa casa. Eu peguei no site, eu até escondi o código do imóvel, porque não tem, parece que eu estou vendendo a casa, mas na verdade não estou, é só um comparativo. E eu queria pontuar de novo que é a cidade de Criciúma, Santa Catarina. Não é uma cidade turística, não é uma cidade famosa por ser fantástica, nem nada do tipo, é uma cidade normal. E aí você vai pagar R$ 1.400.000 nessa casa. Isso aqui é o que você compra em Dallas, em um subúrbio de Dallas, com US$ 1.400.000. Então, é uma diferença bem, bem, bem brutal se você pensar em um para um. E aí eu brinco que dá para você comprar a casa no Brasil, se você pensar em um para um, você compra a casa essa e mais uma Hilux, que aqui é a Tacoma. Eles têm um nome diferente. Aqui a diferença no interior das casas, interior dos banheiros diferentes, a área de festas, que no Brasil nem é ruim, tem uma churrasqueira, e aí a casa nos Estados Unidos é completamente outro padrão. Só uma coisa, essa casa aqui de US$ 1.400.000, isso é uma casa normal para médico, tá? É esse tipo de local que você vai morar se você for médico e quiser viver aqui no Texas, né? Se você for para Nova York, essa casa vai custar, sei lá, US$ 10 milhões. E aqui seria o bairro de cada local, um bairro bem diferente. Não dá nem para comparar as coisas. Dito isso, eu acho que é bem claro que é interessante, é válido vir para cá ser médico aqui, é um movimento superior de carreira, um upgrade. Mas como que você faz para fazer isso? E existem alguns conceitos básicos que a gente precisa falar. Todo médico aqui precisa de residência para atuar. Não existe médico sem residência. A pessoa se forma na faculdade e ela não pode trabalhar até que ela tenha residência. Então, isso é importante saber. Residência de outros países, no geral, não são aceitas. Tem algumas poucas exceções que eu nem vou tratar aqui, a gente falou disso semana passada, na live que a gente fez, porque são pontos mais específicos, mas no geral, residências de outros países não são aceitas. Então, todo o caminho que a gente fala é para você fazer residência aqui. E para você fazer residência aqui, imagina que você tem que juntar um pacote de coisas. E esse pacote é as provas, que é o USMLE, Step 1, Step 2 CK e o OIT, 3 cartas de recomendação, ou 4, 3 ou 4. Sua faculdade de medicina tem que ter sponsor notice. Eu vou mostrar o que é o sponsor notice. Você precisa ter um MSP, que é uma carta padrão da faculdade. Tem que ter um personal statement e o seu currículo que você vai colocar no site. Só que algumas siglas que a gente fala bastante, né, principalmente o USMLE, CFMG, os STEPS, LORS, que é carta de recomendação, e as IVs, que são as interviews. Vistos. Isso gera muita dúvida e eu queria deixar bem explicado para vocês. Revalidação é uma coisa e visto é outra coisa. São coisas distintas e separadas. É muito comum as pessoas me perguntarem, Leonardo, se eu passar nas provas, eu consigo green card? São coisas diferentes. É tipo, se eu aprender a dirigir, eu perco peso. Não tem relação nenhuma as coisas. Quando você é aprovado no processo, você consegue. Quando você passa na residência aqui, você ganha sim visto. Mas isso é sponsor do hospital. O green card é outro caminho. Tem 2 vistos básicos. Bom, primeiro eu vou falar do green card. As pessoas que têm green card aqui, normalmente é por casamento ou visto EB2. Que é um visto que está super popular no Brasil. O H1B é um visto um pouco mais incomum, mas que ainda tem bastante programa que oferece. E o J1 é o visto mais comum,
e ele exige um período de waiver. E o waiver, muita gente fica muito revoltada com ele, mas eu acho que faz muito sentido. Ele é um pedágio que você tem que pagar para vir para cá e conseguir o seu green card de graça. É basicamente isso. O EB2 você vai pagar por ele, e ele custa mais ou menos $15.000, se você quiser, e se você tiver critério. E o J1 te leva ao green card de forma gratuita, mas você vai ter que pagar um pedágio, que é trabalhar 3 anos em alguma área que não tem tantos médicos. É basicamente isso. O salário não é menor, o salário não é ruim. Eu tenho um colega da minha esposa que se formou e foi ganhar 450 ou 400 mil num emprego de waiver, então os salários não são menores. Só que às vezes você vai ter que se deslocar da sua cidade. Então, como que é a timeline das coisas? Primeira coisa que você tem que fazer depois dessa aula, fechou essa aula, se você nunca fez isso, você tem que ver se a sua faculdade tem sponsor notes. Primeira coisa. Depois, você tem que aprender a estudar para o Step 1, que você vai aprender amanhã. Você nem precisa se preocupar em como estudar para o Step 1, amanhã você aprende tudo. Aí vem o OET. O OET é fácil, você não precisa se preocupar na provinha de inglês. Não se estresse com o OET. Depois disso vem o Step 2 CK, que é uma prova teórica meio parecida com prova de residência no Brasil. Com isso, você consegue o seu ECFMG Certificate, que seria a revalidação do diploma de medicina aqui. Mas você não pode atuar, você tem que fazer residência. Então, em junho, abre o RES, aí você tem que se cadastrar, você vai fazer colocar todos os dados lá, começam períodos de entrevistas, depois tem a ranking list, em março tem o match day. O match day é quando você recebe o resultado, se você foi aprovado ou não na residência. Vamos falar então de sponsor notes. Você vai num site chamado Road Director of Medical School, esse sitezinho azul aqui, e você coloca lá o nome da sua faculdade e o país. Você clica nela e aí você vai nessa aba Sponsor Notes. Aí tá vendo nesse print que tem ali Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Isso é Sponsor Notes. Aqui é um exemplo que não tem. Muita gente me pergunta, se tiver em branco, aí é porque não tem. E se não tiver, você tem que fazer o quê? Você vai lá no site do SFMG e tem uma aba lá, o que fazer se eu não tem Sponsor Notes. E ele fala que a sua faculdade tem que mandar e-mail para um e-mail lá que eles fornecem. É um processo burocrático. Processo que demora um tempo, mas é puramente burocrático. E como funcionam as provas? Vamos falar da parte mais pesada agora. Step 1 é a grande barreira. Primeira prova, 8 horas de duração, 7 blocos de uma hora cada, 40 questões em cada bloco. Aqui eu queria pontuar que eu tive uma discussão curiosa. Alguém no meu Instagram falou assim, comentou, pô, são 280 questões, então não dá para fazer, é impossível. Cara, não é impossível, né? Se 50 mil pessoas passam todo ano na prova, porque ela passa bem longe de ser impossível. Você tem que estudar bem para o Step 1, senão realmente não tem como fazer. Então é totalmente possível passar no Step 1. E aqui, eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto esse vídeo. Mas um pensamento que me ajudou na época que eu estava estudando, foi aquele vídeo do Bril, sabe? Vocês já devem ter visto que é um advogado, um procurador, uma coisa assim, e ele fala que você tem que ter bril. E o que que seria o bril? É a gana, é meio você ficar irritado. E aí ele dá o exemplo, que ele ia ler uma coisa de filosofia e ele não entendia nada, e aquilo ali deixava ele muito irritado, porque ele fala, pô, o cara escreveu isso aqui há 1000 anos atrás, tava lá, não tinha água encanada, não tinha energia, ele escreveu isso aqui, eu não entendo, eu não consigo entender o que que esse cara escreveu, e meu único trabalho é ler o que esse cara escreveu. E eu tinha um pensamento semelhante com o Step 1. Eu pensava assim, cara, 50 mil pessoas passam nessa prova todo ano. 50 mil, não é 50, não é 100 pessoas, não é 30. É 50 mil. Todo ano um monte de brasileiro passa. Toda semana tem brasileiro passando na prova. Por que que eu não conseguiria passar? O que que me impediria de passar? Não tem nenhum problema? Eu cresci bem, me alimento bem, faço exercício. Por que que eu não conseguiria passar numa prova que 50 mil pessoas passam todo ano? Então, esse tipo de pensamento me motivava. Então, com o estudo correto, você consegue passar no Step 1. Você faz ele no Prometric, que são centros autorizados. Tem Prometric no Brasil. Você pode fazer a prova qualquer dia, você simplesmente agenda a prova, vai lá e faz. Para estudar, você vai utilizar esse material, mas a gente vai cobrir tudo amanhã. Amanhã você aprende
assim, o que fazer detalhe por detalhe, etapa a etapa, passo a passo de como estudar para o Step 1. Step 2 CK, a prova consiste em 8 horas, 8 blocos de 1 hora cada, também 40 questões. Então, é um pouquinho mais extensa, 1 hora mais longa. Tem mais foco em conteúdo clínico, é mais parecida com prova de residência no Brasil. Uma coisa importante, não dá para você refazer as provas, tanto no Step 1 quanto no CK. Se você falhar, aí você pode refazer. Mas falhar fica marcado no seu currículo e reduz as suas chances de dar match. Então você não pode falhar. Isso aqui é o que você vai usar para o Step 2. Basicamente o UWorld e o Anki. Mas o mais importante para estudar para o Step 2 é ter uma base boa no Step 1. Se você... e aqui eu tenho uma história engraçada. Tinha um aluno nosso, ele fez o Step 1, ele estudou certinho, usou nosso método, passou no Step 1. Aí deu 2 semanas, ele me mandou uma mensagem, ou 3 semanas, foi depois de fazer o Step 1. Ele falou, cara, fiz um NBME do CK, mas tem alguma coisa errada. Eu falei, pô, o cara deve ter ido mal, né? Mas assim, normal, ele começou a estudar para o CK faz 3 semanas. É normal ir mal nesse período. E aí eu falei, mas o que aconteceu? Qual que foi o score? Aí ele não deu 240. Eu falei, mas 240 é bom, é ótimo, inclusive, principalmente para pessoa que está começando. Aí ele, pois é, mas eu tô achando estranho. Comecei 3 semanas, como que eu já tô te dando um score bom para passar? Aí eu falei, não, mas é que isso faz sentido. Tu estudou muito bem pro Step 1 e isso te carrega no CK. Então você ter um estudo otimizado, bem focado, vai realmente te salvar muito tempo e esforço no Step 2 CK. O OIT, eu nem me preocupo muito de falar com o OIT. O OIT é quase um meme, não tem score, você passa ou falha. E o OIT você pode refazer se você falhar, sabe? Não vai no seu currículo, ninguém liga. As pessoas estudam, tipo, 3 dias e passam no OIT. Não é algo que merece gerar qualquer nível de ansiedade para você. Depois que você fizer tudo isso, você consegue o seu certificate. E você precisa de estágios. Muito importante pontuar isso, isso gera bastante dúvida também. Para se tornar médico aqui, você precisa de estágios nos Estados Unidos. E por que isso? Pessoas me perguntam, pô, eu sou especialista no Brasil, por que eu tenho que fazer estágio, um observer nos Estados Unidos? E o motivo é o seguinte: quando a gente fala de medicina nos Estados Unidos, médicos do mundo todo querem vir para cá. Então, os estágios servem para que os médicos daqui saibam que você se adapta à cultura. Que você é normal, basicamente. É basicamente isso. Que você é bom de alguma forma. No Brasil, isso não é uma dificuldade. A maioria dos brasileiros se adaptam muito bem aqui porque a cultura é muito parecida. Mas tem algumas culturas que são bem diferentes da americana. Então, é importante que tenha esses estágios para inserir as pessoas na medicina americana. Clerk são estágios no último ano de faculdade. Toda vida me perguntam se dá para fazer clerk no primeiro ano de faculdade. Não dá, porque é do último. Esse é o conceito. Eles são hands-on, eles são um pouco melhores do que o observer. O observer você pode fazer antes do último ano, depois, durante, em qualquer período. E como que você consegue esses tais estágios? Clerk, você vai direto no site da instituição. E é um processo de aplicação, tipo como um vestibular. Você vai mandar documentação, pagar taxa, etc. Muitos locais exigem Step 1. Então é importante, se você está na faculdade, Leonardo, eu estou no começo da faculdade, o que eu devo fazer? Cara, você tem que aprender sobre o processo, você tem que estudar para o Step 1, fazer as provas antes do internato e fazer estágios no internato e aí depois você dá match. Isso que você deve fazer. Observer, você consegue, cada instituição tem uma regra diferente, você também precisa olhar uma a uma, ou você pode contratar uma empresa terceirizada que vai te cobrar mais para fazer esse processo, e aí eles encontram estágios para vocês. Cartas de recomendação. O que são as cartas de recomendação? São literalmente cartas que estão te recomendando. Você precisa delas depois do seu estágio. Cartas americanas são bem diferentes de uma carta brasileira. Então, se você for utilizar a carta brasileira, o que você pode fazer, você tem que... A pessoa tem que saber o processo, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, sabe? Porque se alguém simplesmente falar que você... Ah, o cara é muito bom. Não é assim que funciona.
é algo bem mais grandioso, é mais específico. Então tem uma estrutura bem específica que deve ser seguida, porque, de novo, isso é quase uma prova que você se adapta à cultura. Ranking list. No final, você vai entrevistar, você vai para o período de entrevistas e você ranqueia os programas que você mais gostou, que é o ranking list. E, então, quanto mais programas você entrevistar, maiores as suas chances de dar match. É assim que funciona o processo. E o match é a aprovação final da residência. Então, sempre em março, se você segue pessoal em rede social e tal, você vai ver muita gente postando match day, postando que deu match, I match. E isso é o resultado final, é a sua aprovação. Se você entrevistou em 5 locais, por exemplo, você vai ranquear eles e aí o sistema vai te dar o resultado final, que é o match. O match é uma obrigação contratual dos dois lados, então depois que dá o match, não existe desistir. Não dá para mudar de ideia, nem o hospital, nem você podem mudar de ideia. Residência. Duram de 3 a 7 anos. A única que dura 7 é neurocirurgia. Talvez cardiotorácica também. Mas, enfim, a maioria é de 3 a 5. Internal Medicine são 3 anos. Family Medicine são 3. Psiquiatria são 4, por exemplo. Como eu já falei, o salário é em torno de 60 mil. E depois da residência, você pode fazer um fellow. E isso é uma coisa que gera bastante dúvida também. Fellow é nada mais é que uma subespecialização. Então, você pode fazer um fellow primeiro, às vezes você até pode, dependendo do caso, mas não é o normal. O normal é você fazer a residência e depois um fellow. Algumas dúvidas rápidas aqui que eu aprendi com o tempo que gera ansiedade nas pessoas. Carga horária máxima, por regra do ACGME, é 80 horas por semana, o que é bastante, mas isso é a máxima permitida, não quer dizer que você vai trabalhar 80 horas por semana. Depende da especialidade. Se você fizer cirurgia, você vai muito provavelmente chegar mais perto de 80 horas por semana. Psiquiatria, é muito raro você chegar em 80 horas por semana, quase nunca. O salário cai a cada 2 semanas. Sim, pessoal, americano tem férias. Você tem férias nos Estados Unidos. As pessoas acham que médico não tem férias aqui, o que é uma coisa meio bizarra, porque médico é que tem mais férias do que brasileiro. Na residência, você vai ter 15 a 20 dias de férias, dias úteis, né? Médico aqui tem folga também, tem que ter pelo menos um dia de folga a cada 7. No momento, no estágio que eu tô, eu não trabalho final de semana, então é um dia normal comercial. Mas, de novo, se você fizer cirurgia do trauma, você não vai ter horário comercial, não tem como isso fazer sentido. Então, você vai ter pelo menos um dia de folga a cada 7. Estágios mais pesados, em UTI, coisa assim, normalmente vai ser um dia a cada 7, o que é pesado, tá? É cansativo, residência não é fácil, nem aqui nem no Brasil. O que eu acho que às vezes as pessoas esquecem é que a comparação que você tem que fazer não é residência aqui versus ser médico no Brasil, ou residência aqui versus ser especialista no Brasil, que eu vejo as pessoas fazendo essa comparação, isso é muito errado. Você tem que comparar residência aqui com residência no Brasil, e você tem que comparar ser especialista aqui com ser especialista no Brasil. Porque eu, como especialista, eu era psiquiatra no Brasil, sou, né? Eu viveria melhor, muito provavelmente, do que como residente aqui, mas isso é meio lógico. Você não pode querer que você vá viver super melhor como residente do que como especialista no Brasil. Mas como residente no Brasil, aí aqui é bem melhor. Eu fiz residência no Brasil e a minha residência foi muito boa. Mas o aluguel era caro. Eu ganhava, na época, não era 4 mil reais, era 3 mil a bolsa residência. E o meu aluguel era 2.200, eu acho, 2.300. Então eu tinha que fazer um monte de plantão por fora para pagar as contas. Eu não conseguia pagar. Só de gasolina eu gastava 400 reais por mês, porque a residência era em locais diferentes. Então eu vejo que o pessoal que é estudante, eles não têm noção disso. Os caras acham que, não, viver super bem enquanto eu estou fazendo residência no Brasil. Você não vai viver super bem, você vai existir durante a residência. Eu lembro que eu fazia a bolsa residência, pagava a gasolina e o aluguel, e deu. E aí eu tinha que fazer plantão por fora para pagar o carro, para pagar comida, enfim, tudo. Mas a vida de residente no Brasil é meio sofrida. Tanto que muita gente recomenda que você trabalhe um ano para juntar dinheiro para depois fazer a residência. Porque, no geral, você vai ter que ter dinheiro
ou trabalhar por fora. E dependendo do programa, às vezes você nem consegue trabalhar no primeiro ano, né? Então, essa é a comparação correta. Enquanto que na residência aqui eu vivo tranquilo. Eu não tenho nenhum problema financeiro, eu vivo super tranquilo. Tenho um carro muito melhor do que eu teria no Brasil. Consigo fazer viagens com certa frequência. Fui recentemente para San Diego, fui recentemente para Idaho. Então você vive, eu diria que assim, 20% pior do que um especialista bem estabelecido no Brasil, talvez um pouco mais. Mas não é tão significativamente assim pior. Eu vivo parecido, mas pior do que um especialista consolidado no Brasil. Eu acho meio absurdo, né? Porque eu estou na residência. E depois as coisas vão melhorando. Durante a residência é difícil você fazer plantões por fora, porque depende de um monte de coisa. Depende de licença estadual, e aí depende de cada estado que você está, depende do seu visto e depende do seu programa autorizar. Então, tem muita coisa que tem que se alinhar. Conheço o brasileiro que faz? Conheço, mas, de novo, tem que um monte de coisa se alinhar. Preconceito contra imigrante é uma coisa que eu vejo as pessoas preocupadas também. Não existe preconceito contra imigrante aqui médico. E às vezes, de novo, eu vejo as pessoas fazendo umas comparações meio bizarras. Uma vez eu falei, cara, médico aqui não sofre preconceito. Aí alguém me mandou assim, não, mas o meu primo sofre muito preconceito aí. Eu falei, pô, muito preconceito, coisa estranha. Eu falei, onde é que ele é médico? Ah, não, ele não é médico, ele faz outra coisa lá, sei lá, o cara trabalhava em construção civil, uma coisa, não tem nada a ver com medicina, não tinha nenhuma relação. Então eu tô falando que você como médico aqui, você na residência, você como atende, eu nunca sofri nenhuma forma de preconceito. Eu conheço uma pessoa que sofreu, mas foi durante pesquisa, não foi durante a residência. E eu conheço um outro cara que alguém fez alguma piada com ele, mas que, sei lá, não foi algo tão significativo também. A maioria dos médicos que eu conheço, 95%, nunca tiveram absolutamente nada, não tive nada nem perto de preconceito aqui, como médico. E depois de formado, ninguém liga se você é imigrante. Não é algo relevante. As pessoas querem te contratar porque você é médico e você vai gerar muito dinheiro para o hospital. É basicamente por esse motivo que as pessoas querem te contratar. E aí as pessoas vão querer te contratar a rodo por causa disso e você não vai ter nenhum problema em ser imigrante. Old grad, às vezes vocês podem ver esse termo, é considerado quem tem mais de 10 anos de graduação de forma geral. A idade em si não importa, o tempo de graduação que costuma ser uma métrica que pode dificultar um pouco mais o processo, no sentido de que você vai ter um pouco mais de expectativa, sabe? E eu acho que isso faz sentido. Se você me falar, eu tenho mais de 10 anos de graduação e eu quero aplicar para psiquiatria. Eu vou perguntar, tá, você fez residência de psiquiatria? Você tem alguma relação com a especialidade? Aí a pessoa às vezes fala, não, não trabalho com psiquiatria, nunca trabalhei, nunca fiz nada de psiquiatria. É meio aleatório você querer fazer a especialidade. Não quer dizer que você não vai conseguir, mas é um pouco mais complicado. Aí agora, conheço um monte de colega, mais de 10 anos de graduado, mas já eram psiquiatras no Brasil, estavam trabalhando na área, então as coisas mudam um pouco. Ah, Se você tem mais de 10 anos de graduado, você vai precisar fazer mais estágios aqui nos Estados Unidos. Quando eu digo vai precisar, também às vezes é mentira, tá? Às vezes não precisa. De novo, a gente teve uma aluna, tinha 17 anos de graduada, ela fez dois estágios aqui nos Estados Unidos e conseguiu, acho que 7 ou 8 entrevistas e deu match. Então, não é que necessariamente precisa, às vezes não. Ah, Você consegue passar para todas as especialidades. Mas se for uma especialidade muito concorrida, você vai ter que pagar o pedágio de ter um currículo melhor. É assim que funciona. Como que funciona isso? Eu não tinha nenhuma pesquisa em psiquiatria. Eu tinha alguns pôsteres. Eu tinha alguns pôsteres em congresso catarinense, mas eu não tinha nenhum paper grande, nenhuma pesquisa bem estruturada, nada do tipo. E passei tranquilo. Se eu quisesse fazer dermatologia, por exemplo, cara, eu ia ter que ter um monte de pesquisa. Porque daí o nível é outro. O nível é outro. Aí o ponto de corte é bem mais alto. Então você tem que ter. É importante você ter noção do que você quer e noção dos seus planos. E às vezes tem um impasse ali. Eu vejo muita gente, eu quero fazer neurocirurgia em Harvard. Aí eu falo, pô, você vai ter que fazer bastante pesquisa. Eu não gosto de pesquisa. Não tem absolutamente nenhuma chance de você fazer neurocirurgia em Harvard se você não for um grande pesquisador.
Então, algumas coisas que são mais difíceis vão exigir um sacrifício maior e não tem mistério. Se você quer ganhar um salário de US$ 1 milhão por ano logo depois da residência, você vai ter que entregar mais coisas, as expectativas são mais altas. Falar um pouquinho de tempo de estudo. Step 1, 4, 6 horas por dia, mais ou menos, por 8 meses você consegue passar na prova. O CK é menos, bem menos. Mas isso considerando também se você estudou bem para o Step 1. Porque, como eu falei, as coisas meio que vão para frente. O Step 3, a gente acabou não falando sobre ele, porque ele é feito normalmente durante a residência, mas você pode fazer antes se você já tiver feito os outros. Mas também não, ele não é difícil. Ele é longo, cansativo, mas não é difícil. O OIT, 2, 3 horas por dia, 2 semanas, 2 dias, tanto faz, é um negócio irrelevante. Quanto tempo leva? Você está vendo essa aula hoje, se você for esperto, você vai ver a aula amanhã, você vai ver a aula quarta, você vai aprender muito sobre o processo. E aí, quinta-feira você decide, cara, eu vou fazer esse processo, eu quero revalidar nos Estados Unidos. Quanto tempo eu levo, Leonardo? Começando agora. A maioria das pessoas leva de 2 a 3 anos. Tem muita gente na nossa escola que fez em 2 anos, às vezes até 1 ano e 11 meses, alguma coisa assim. O meu processo levou 2 anos e meio, eu acho, mas essa é o quão rápido você dá para fazer. Muito difícil fazer em menos de 1 ano. Já vi acontecer, mas assim, gente completamente fora da curva. Menos de 2 anos é razoavelmente possível se você seguir uma metodologia à risca e fizer as coisas bem feitas e bem estruturadas. E aí eu pergunto para vocês, cara, vocês acham isso muito? 2 anos. 2 anos que você tem que. 8 meses você faz o Step 1, aí bota mais uns 4 para fazer o CK, aí você tem que fazer os estágios. É 2 anos fazendo o negócio para você revalidar no país que mais paga médico no mundo, que mais tem benefício, que mais o salário é maior, a oportunidade é maior. Se você quer fazer pesquisa, pô, aqui é o paraíso de fazer pesquisa, né? O quanto as pessoas publicam aqui é completamente é uma outra realidade em relação ao Brasil. Tem um amigo meu que ele falou, cara, eu fazia pesquisa no Brasil, publiquei 2 artigos em 1 ano, eu vim para cá, eu publiquei 15. Fiz a mesma coisa, o cara não mudou, o cara é a mesma pessoa fazendo a mesma coisa. Mas muda a equipe, muda a estrutura, muda os incentivos. E aí eu perguntei, por que que tu acha que deu tanta diferença? Ele falou, não é mistério, aqui eu tenho alguém para coletar dados, tem alguém para fazer isso, tem alguém para fazer não sei o quê. No Brasil era a gente que fazia tudo. Então, se você quer pesquisa, que é o paraíso. Enfim, eu estava falando do tempo, porque eu sempre comparo da seguinte forma. Se você pegar alguém formado em direito e você falar, cara, tu pode passar no concurso que mais paga no mundo para direito. Tu vai ter que estudar 2 anos. A fila de gente que ia ter para fazer essa prova, se fosse 3 anos, pega aí, pessoal formado em direito. Você tem que estudar 3 anos, vai ser o cargo mais bem pago do mundo de direito. Ia ter tanta gente para essa prova que não ia ser o mais bem pago do mundo, porque ia ter, sei lá, 5 milhões de pessoas estudando e fazendo o negócio. Então, eu acho que o tempo é baixo em relação ao que você consegue. Eu acho que o tempo é muito baixo, inclusive. Dá para você fazer isso em muito pouco tempo. E é que eu faço uma comparação. Mestrado no Brasil, por mestrado leva um monte de tempo para fazer, leva 5 anos, sei lá, 3 anos. E PhD, doutorado acho que é 5 anos, mestrado acho que é um pouco mais rápido. E é bem mais tempo do que isso. Você consegue revalidar o diploma nesse período. Ah, em relação às chances de você dar match, se você é recém-formado, você tem chance muito, muito alta de dar match. Você pode com 2 estágios, mais ou menos. Eu sempre recomendo 3 estágios, essa média. 5, 10 anos de formado, você deve mirar em 3 estágios. Se você tem mais de 10 anos de formado, como eu falei de undergrad, é importante você estar disposto a fazer 3, 4 estágios, fazer um networking maior. Quem sabe você faz um pouco de pesquisa para melhorar seu currículo. Então você tem que estar disposto a pagar o preço. E aqui eu vou comentar de novo. Amanhã a gente vai falar de como você faz para passar no Step 1. E eu te entrego o ouro amanhã. Eu falo exatamente o passo a passo que você tem que fazer, o que você usa primeiro, o que você usa depois, qual a ordem, falo tudo. E é muito engraçado, toda vez que eu faço live para te dar dúvida,
As dúvidas, a pessoa tem a dúvida e a resposta é volte na aula e assista a aula, porque tá lá. Se você seguir o método, você passa na prova. Então, muitas vezes é isso. Deixa eu parar o share aqui. E eu queria abrir o chat para ver como é que vocês estão, ver se vocês estão com alguma dúvida, se vocês conseguiram entender. Salário de medicina interna, 273 mil, exatamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pular lá para as perguntas mais embaixo. A questão do inglês eu acho que é importante comentar. Gente, o inglês de vocês vai melhorar quando você está estudando para o Step 1. Na verdade, o Step 1 é uma coisa que vai fazer o seu inglês melhorar e sua medicina melhorar, porque você aprende os dois. Todas as aulas são em inglês. E aí, às vezes você vai ter que colocar legenda, você vai ter que voltar numa palavra ou outra para ver. Mas, no geral, a aula é fácil de você entender em inglês, porque tem o slide, o nome da palavra, né? Não foge muito do que está no slide. Então, o seu inglês melhora. Eu acho que eu não me preocuparia tanto com inglês. E aqui o Rafael está comentando no chat que ele consegue ver filme com legenda em inglês hoje e há 6 meses atrás ele não fazia. Então, olha a evolução que você teve, Rafael. Em 6 meses, você passou de não conseguir fazer negócio para conseguir ler. Daqui a 6 meses, ou menos, você está conseguindo ver as aulas tranquilo e fazer a parte de inglês e etc. O que eu faria se o meu nível de inglês não fosse bom? Eu começaria a estudar para o Step 1 e pagaria uma professora particular de inglês ou professor particular de inglês para fazer aula toda semana. É isso. Em 8 meses que você estuda para o Step 1, seu inglês melhora e pronto. E aí você conta no CK junto, continua fazendo a aula de inglês. 1 ano fazendo aula de inglês semanal privada, assim, 1 a 1, cara, seu inglês explode e melhora muito. Melhora muito mesmo. Então, eu acho que para inglês a melhor coisa é aula em grupo, é aula particular, quanto mais aula você conseguir ter e mais conversação é melhor. Já está tendo bastante pergunta no chat, eu não vou conseguir responder tudo. Eu vou tentar responder algumas que eu sei que são mais prevalentes. O Douglas já perguntou, eu vou me formar com 35 anos, isso é ruim? Não muda nada. O que é mais levado em consideração é o tempo de formação. A sua idade não importa. Mas aqui, quando eu falo que a sua idade não importa, uma vez eu vi uma história engraçada, que um cara aplicou para neurocirurgia e o cara tinha 63 anos, uma coisa assim, o cara tinha mais de 60 anos. Acho que tinha 63. E aí o cara conseguiu entrevista, o que até me surpreende, e aí eles entrevistaram o cara, e daí no ranking, eles decidiram não ranquear o cara, porque assim, neurocirurgia dura 7 anos nos negócios, é pesado, tem plantão noturno, tem tudo. Começa a ficar um pouco limitante você ter 70 anos e você tá querendo fazer neurocirurgia. Deixa eu ver aqui. O pessoal está perguntando bastante sobre estágios. Estágios é um assunto grande. A gente tem um mini curso inteiro de estágios que o Daniel Edinger fez. Então, é bastante coisa para ser falado. Estágios. Uma forma fácil de você conseguir estágios é contratar uma agência privada. Isso é fácil. Você vai lá, contrata e faz. Para psiquiatria, aqui onde eu estou, tem um estágio muito bom rodando também. Então, tem algumas oportunidades nesse sentido. A agência privada consegue estágio no hospital bom? Depende, às vezes sim, às vezes não. A agência privada normalmente vão ter um monte de opções. Vai ter, sei lá, 300 opções. E aí você tem que escolher o que se adequa a você. Eu não indico nenhuma agência específica, Julia. Existem várias. Eu não indico nenhuma em específico porque eu acho elas todas parecidas. Quanto em média gastamos em dólar para fazer o processo? Deixa eu perguntar para vocês, quanto vocês acham que custa o processo? O Lucas perguntou também, quanto vocês acham que custa? Pensando que residente ganha 60 mil e médico ganha perto de 300 mil no ano. Em dólares, né? 40 mil dólares, 50 mil dólares. Eu, eu diria, dá para você fazer entre 30 e 40 mil dólares.
Isso, no meu tempo, eu fiz até com menos, tá? Eu acho que eu gastei uns 20 mil dólares, 25, alguma coisa nessa faixa. Mas o câmbio também era um pouco melhor, né? Eu acho que você consegue. E também, quando eu falo de custo, de custo, mais cada estágio. E, cara, eu já vi gente gastar valores completamente diferentes em estágio. Eu vou dar o meu exemplo. Eu aluguei um quarto, numa casa no Airbnb e ia de ônibus para o estágio. Eu conheço gente que alugou o apartamento inteiro e alugou um carro, uma BMW, durante o mês que estava de estágio. A diferença de custo disso vai ser gigante. Estágio é um mês, gente. Não é um ano ou 6 meses. Estágio é um mês que você vai fazer de estágio. Eu estou tentando ver algumas perguntas a mais aqui. Mas, pessoal, a gente já vai se encerrando agora. A gente tem mais 2 eventos. Não vou responder tudo hoje, não tem como, tem muita pergunta aqui. E de qualquer forma, a gente volta a se ver amanhã. Amanhã a gente vai falar tudo sobre Step One. E na quarta-feira eu vou mostrar as coisas mais finas do processo e eu vou responder mais dúvidas também. Rádio, Emerson, tem um caminho alternativo para rádio. Rádio é uma das melhores especialidades aqui nos Estados Unidos. Tem um Alternate Pathway. Dá uma olhada nisso que você vai encontrar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje aqui. Amanhã a gente volta a se ver no mesmo horário, mesma forma, você vai ter acesso ao Zoom. Não saiam dos grupos, porque lá é que tem informação real, informação que não é golpe e tudo mais. A gente tem tido esse problema, de novo, queria reforçar. E se você estiver no grupo, você consegue ver, você consegue receber o material dessa aula. Então continua lá, fica ligado no e-mail para não perder essa chance. E a gente volta a se ver amanhã.